Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com os analistas da VG. Aqui nós vamos debater os principais acontecimentos que podem impactar os seus investimentos. Boa tarde, pessoal. E aí, Lucas, como é que você tem visto o cenário atual? Fala, pessoal, boa tarde. Então, Patrícia, aqui do nosso lado na Bolsa Brasileira, a gente tem visto um ano 2026 bastante volátil. A gente teve um começo do ano muito positivo, chegando a Bolsa Brasileira aqui subir cerca de 25%, mais ou menos, nos primeiros meses, e agora a Bolsa acumula alta de cerca de 5%. Os primeiros meses, né, eles foram muito positivos, puxado pelo fluxo estrangeiro, que atingiu um pico ali em meados de abril, mais exatamente ali por volta do dia 14 de abril, o fluxo estrangeiro atingiu as suas máximas aqui na Bolsa Brasileira e coincidiu exatamente com a máxima do nosso índice Ibovespa por aqui. E desde então, a gente tem visto uma saída muito forte do fluxo de capital estrangeiro. Houve um respiro no mês de julho, no mês passado, com o estrangeiro voltando a comprar um pouco do Brasil. Parecia até que a maré iria virar novamente. Só que agora, no início de agosto, a saída do estrangeiro ela voltou com tudo. E interessante que, mais especificamente, na quinta e na sexta-feira passada, que foram os dias 6 e 7 de agosto, a retirada diária do fluxo ficou em torno de 2 bilhões. E foi assim, uma das maiores saídas diárias da Bolsa Brasileira nesse ano. Eu acho que foi a segunda maior saída. Então foram dois pregões assim, bastante pesado de saída de estrangeiro aqui da nossa Bolsa. E assim, isso explica o mercado brasileiro tão fraco desde meados de abril e agora no mês de agosto também. E a pergunta que fica, né, por que o estrangeiro ele está deixando a nossa Bolsa de lado? E eu enxergo aqui três camadas principais e elas meio que se somam. A primeira camada é global. Eu acho que essa corrida por inteligência artificial, tecnologia, que eu acredito que o Guilherme vai comentar um pouco mais quando falar de Estados Unidos, ela tem sido bem forte, né? Essa tese vem crescendo, e o Brasil ele fica distante desse tema e acaba ficando para trás e esquecido nesse fluxo, nessa corrida. A segunda camada, acredito que é mais nossa, mesmo com um dos valuations mais descontados entre os emergentes. A Bolsa Brasileira hoje, quando a gente olha a América Latina, emergentes, a Bolsa Brasileira é a mais descontada, a mais barata. O Brasil, ele reúne uma combinação que afasta o capital estrangeiro. Um dos pontos é a economia desacelerando. A gente já tem visto indicadores da indústria, do varejo, de serviços, tendo resultado pior do que o esperado nesses últimos meses. A gente tem visto também uma deterioração do crédito, com o aumento da inadimplência, e também na parte de juros, os juros caindo bem mais devagar do que era esperado um tempo atrás. E, por fim, eu acho que as eleições também colocam uma dose bastante forte de volatilidade, e com a aproximação agora das eleições aqui no Brasil, também termina afastando o fluxo de capital estrangeiro aqui da nossa Bolsa. Por fim, eu acho que tem que citar o conflito entre os Estados Unidos e Irã, que não termina e sempre tem esse efeito negativo em ativos de risco no mundo todo, por conta do receio da alta do petróleo impactar a inflação global. Então, assim, eu acho que o retrato é esse da nossa Bolsa Brasileira aqui, muito comandada por fluxo estrangeiro, que, como eu falei, vinha muito positivo até meados de abril, só que a história mudou e esses últimos meses o Brasil vem sofrendo bastante, né? O estrangeiro está num compasso de espera e bastante cautela para investir aqui no Brasil. Para finalizar a história aqui do Brasil, acho que vale citar a parte fiscal. É um tema também que vai entrar em pauta nos próximos meses de maneira muito mais intensa do que a gente já tem visto, principalmente vai cair no colo do próximo presidente aqui no Brasil eleito no ano 2027. E aqui eu acho que é interessante a gente destacar que o diagnóstico de que o problema fiscal no Brasil ele existe é consenso, né? Esse diagnóstico já foi feito tanto pelo governo atual quanto pela oposição. Todo mundo entende que é um problema aqui no Brasil, só que ainda não existe agenda para solucionar isso, e ela só deve aparecer, obviamente, após as eleições, né? Já que não é um tema que traz popularidade. E assim, os investidores aqui no Brasil, eles tendem a ficar muito pessimistas com o cenário fiscal brasileiro, mas a gente vê que
Isso sempre existiu. Acho que muita gente aqui ouviu, que está no mercado há mais tempo, que em 2015, ali, 2019, 2020, sempre houve essas frases de que o fiscal do Brasil é insustentável, próximo ano o Brasil vai quebrar, não vai sustentar. Sempre houve muito esse discurso e a gente nunca entrou, nunca despencou assim, num buraco, num problema mais profundo em relação a isso, porque a gente sempre vai empurrando um pouco o problema com a barriga, vai fazendo uma reforma aqui, uma reforma ali, um ajuste aqui, um ajuste ali, que termina o Brasil sempre ficando com aquela nota 6, 7, tendo seus problemas, mas consegue passar de ano. E uma frase aqui, até para finalizar um pouco sobre essa parte fiscal aqui do Brasil, e também já passar para o Milton comentar um pouco também sobre o que ele tem visto de cenário, foi de um dos candidatos, né, à presidência da República aqui esse ano no Brasil, que foi o Renan Santos. Ele, uma sabatina no Globo News, ele falando sobre o cenário fiscal, ele disse que, de fato, a rota nossa aqui no Brasil é de colisão fiscal, e aí ele trouxe uma frase bem interessante, que eu acho que explica bem o que eu falei aqui, que o carrapato, ele sabe que o boi não pode morrer, e eles sabem que, em alguma medida, as reformas vão ter que passar. Então, por mais que os governantes, né, os políticos, sejam interessados em preservar seus benefícios, cargos e verbas, tem um limite para deteriorar as contas públicas, né? Porque se a situação fiscal ela entra em colapso, desaparece também toda essa estrutura na qual os políticos eles se beneficiam. Então, eu tenho um viés um pouco mais otimista de que a gente não vai, né, se jogar no buraco, que o Brasil ele sempre consegue um mínimo de solução para continuar, pelo menos, empurrando os problemas com a barriga, e acho que é um pouco disso. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre como esses cenários traz oportunidades na Bolsa e em diversas empresas também. Mas o que é que tu acha, Milton, sobre esse cenário atual aqui no Brasil? Eu acho que, como você falou, de fato, existe um consenso de crise fiscal. Não dá para olhar a situação das contas públicas brasileiras e não achar que existe uma grande crise fiscal, porque existe. Aí o que acontece? O mercado ele passa a olhar isso com muita preocupação, o que é muito natural, e surgem algumas comparações em relação às outras grandes crises brasileiras. A última grande crise brasileira, tirando aquela de 2020, que foi decorrente do Corona Crash, foi a grande crise ali do pré-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Em 2015, houve um ano recessivo, né? Houve uma recessão de grandes proporções, houve uma recessão também no ano seguinte, 2016. Ali houve praticamente uma depressão econômica. E em 2014 já se projetava uma recessão, mas aquela recessão que se projetava em 2014, ela era uma projeção baseada no risco fiscal, na ressaca fiscal do que o governo estava fazendo em termos de contas públicas. Mas a recessão que houve em 15 e 16, ela foi muito além disso. Aquela recessão que houve em 15, ela foi muito também decorrente, aliás, eu acho que ela foi em larga medida decorrente de uma questão política. Havia um desarranjo político ali generalizado no Brasil. Havia um poder executivo que não tinha diálogo com o poder legislativo. Havia ali um presidente da Câmara com pautas bombas, né, em relação ao executivo e às contas públicas. Aquilo gerou uma paralisia decisória no Brasil generalizada. Aquele pânico levou a uma cautela muito grande dos agentes econômicos. E também, independentemente do mérito, as investigações da Lava Jato também prejudicaram investimentos de grandes empresas, e isso com certeza teve impactos muito grandes no PIB brasileiro naquele período entre 15 e 16. Sem contar ali que houve uma grande queda nos preços das commodities. A gente sabe que a estrutura produtiva brasileira ela é muito baseada em exportação de matérias-primas. Então, ali houve uma conjunção de fatores que levaram a uma grande depressão econômica. Então, o mercado ele olha para aquilo e faz algumas projeções com aquela referência. Eu acho que o cenário brasileiro ele é desafiador, né? Mas hoje o cenário brasileiro ele é desafiador por conta das contas públicas. Então, passou a haver uma narrativa no mercado que começou a ganhar mais força, inclusive com grandes nomes, com grandes economistas do mercado, falando que 2027 pode ser um ano ativo. E pode.
ninguém vai dizer que não pode ser um ano recessivo. O endividamento das famílias brasileiras está muito elevado. E isso pode gerar, sim, uma recessão econômica. Agora, a gente tem que fazer algumas ponderações em relação a essas projeções que são feitas. Ao longo dos últimos anos, se fez muitas projeções de recessões no Brasil, né? Se falou em vários aspectos, em vários anos, que haveria uma recessão e, infelizmente, não houve uma recessão. Ali no fim de 22, é bom a gente lembrar que o mercado inteiro havia quase um consenso de mercado que haveria uma grande recessão dos Estados Unidos. E o Guilherme pode até falar melhor, a performance do S&P naquele ano foi horrível, lá em 2022. Se esperava em 2023 a possibilidade de uma grande recessão, que chegaria também no Brasil e seria agravada pelo cenário político brasileiro, né, que nós sabemos que tem os seus problemas. E a realidade que se materializou, ela foi outra. Não houve recessão nos Estados Unidos, não houve recessão no Brasil, mesmo que o governo ele tenha um manejo muito caótico das contas públicas, a atividade econômica brasileira ela demonstrou um nível de resiliência, né? Então, hoje, o que eu sinto é o mercado precificando em relação aos ativos de renda variável locais a possibilidade de uma grande crise, tal como o mercado já precificou em outros momentos. Sendo que o mercado estar precificando uma crise não quer dizer que a crise vá acontecer, porque existem vários fatores que interferem para a materialização de uma crise, né? Então, eu acho que esse pessimismo ele pode ser exagerado, não subdimensionando os grandes, enormes desafios da economia brasileira, mas eu acho que esse pessimismo ele pode estar um pouco exagerado e ele pode abrir oportunidades na bolsa. Você pega alguns ativos hoje que eles estão descontados no nível que estavam naquele enorme pânico do fim de 24 e início de 25. Eu estou na bolsa há 10 anos. Havia um pânico gigante em 15, né, 16 menos após o impeachment. Havia um pânico em vários momentos, houve alguns pânicos, houve pânico ali em 18, na greve dos caminhoneiros, um pequeno pânico. Houve um pequeno pânico ali, um pequeno não, um pânico em 20 com o Corona Crash, mas eu nunca vi o mercado tão panicado com os ativos brasileiros como aconteceu no fim de 24 e início de 25. Porque os investidores olhavam o mundo em ebulição, os Estados Unidos, o mercado americano com uma performance extraordinária, outros mercados emergentes com performances menos vistosas, mas ainda assim melhores do que a performance brasileira. E ali, de acordo com as evidências que estavam disponíveis naquele momento, entre o início de 24, entre o fim de 24 e o início de 25, eu acho que foi o momento de maior aversão do mercado aos ativos de renda variável locais. E o que a gente vê hoje é alguns ativos negociando em preços e múltiplos parecidos com o que estavam negociando naquele momento de pânico absoluto, né? Então, eu acho que um mercado como o brasileiro, a gente ganha dinheiro no contrafluxo, né? Há exatos 4 meses havia uma euforia que eu, pessoalmente, sempre fui muito cético, né? Ali com o Ibovespa batendo 200 mil pontos e aquela euforia, aquele oba-oba, eu confesso que eu ficava com o pé atrás e eu diminui bruscamente os meus aportes no Brasil. Acho que a margem de segurança não estava interessante. E hoje você vê oportunidades muito interessantes surgindo na Bolsa Brasileira, coisa que você não via há 4 meses. Há 4 meses a margem de segurança estava baixíssima. Mas hoje a gente vê, inacreditáveis 4 meses depois, a gente vê uma mudança muito forte de preço, o fluxo gringo saindo e os ativos muito descontados, ativos bons, de qualidade, empresas dando lucro, com bons resultados, né, e despencando na Bolsa. Então, eu pessoalmente, eu sou um investidor que gosto de aproveitar, em se tratando de Bolsa Brasileira, eu sou um investidor que gosta de aproveitar o pânico, tá? Eu estava bem descrente naquele otimismo, naquele oba-oba, e eu acho que nesse EPA de agora nós temos boas oportunidades em vários setores na Bolsa Brasileira. Poxa, eu vou até puxar o gancho aqui já, Patrícia, então, para seguir. Até achei interessante, Milton, quando você falou disso de sempre se prevêem crises no Brasil, antes de você comentar, eu já tinha pensado sobre, sempre se fala que o S&P está caro, né? Assim, a gente vê essa história, acho que desde 2008, basicamente, né? Depois que passou aquele grande fundo do subprime, o S&P, historicamente,
o discurso de não investir nos Estados Unidos é porque a bolsa de lá é cara e ela consegue seguir entregando resultados consistentes. Eu até trouxe um gráfico, vou colocar ele daqui a pouco, mostrando como o crescimento das empresas é o que propicia essa continuidade do crescimento do próprio índice. Então, assim, é aquele fundo básico, né, que a gente tem, que o que puxa o fluxo de uma bolsa, ou um índice desempenhar bem, é o crescimento de lucro, e o S&P é um especialista nisso. Claro que dentro de cada cenário macro, dentro de cada narrativa que vai mudando também por lá, isso pode descasar em alguns momentos, e aí é exatamente aí que a gente encontra as boas oportunidades, que foi o que a gente viu também até recentemente com a IA. Quando o boom todo veio para os países emergentes e se deixou um pouco a IA de lado, a gente viu uma recuperação muito forte agora, porque realmente é algo bem promissor. Mas para falar um pouquinho também mais do cenário, acho que a gente consegue dividir muito bem um pouco da parte macro, que está bem conflitante, com alguns dados ainda complicados de inflação, com esse risco todo desse conflito, principalmente que envolve o preço do petróleo, né, que é entre Irã e Estados Unidos, mas que talvez da última sexta-feira para cá essa narrativa comece a mudar por conta do dado do payroll. Então isso tudo deve mudar um pouco, talvez, o sentimento nas próximas semanas. E no segundo ponto, uma temporada de resultados que já está encaminhando aí para o finalzinho, então já tem poucos nomes assim realmente relevantes para divulgar, e foi um resultado de modo geral muito forte, até para os próprios ativos que a gente tem em acompanhamento dentro das carteiras da VG. Foi uma temporada muito boa, assim, realmente, das empresas batendo as estimativas de lucro, e não só dentro do setor de tecnologia, que é o interessante. A gente vê outros setores mais tradicionais, de saúde, de REITs, de energia, enfim, diversos segmentos industriais também que entregaram resultados bem interessantes. Mas falando aí, voltando, né, para a gente poder chegar nisso de novo e falar da parte macro, a gente viu uma decisão do Federal Reserve também há algumas semanas atrás, se não me engano 2, que foi mantida a taxa de juros, aí tá aí tudo bem, mas o mercado bateu muito com relação às falas do Kevin Warsh, sobre um tom muito duro com relação à inflação, dessa briga realmente, desse compromisso que ele tem de voltar com a inflação para 2%, que é a meta do Federal Reserve. Mas não houve um aumento na taxa de juros exatamente com uma inflação ainda alta. E então acabou sendo um pouco discrepante. O mercado está talvez julgando o Kevin Warsh de certa forma nesse sentido, porque que ele não atuou, né, vendo um dado de inflação ruim, uma economia aquecida, e não atuou, né, como eu disse, para poder combater essa inflação que ele tanto disse. E alguma das justificativas dele é de realmente, ele até falou, né, que o mercado já está fazendo um pouco do trabalho dele, ele está deixando o mercado mais solto, com menos indicações daqui para frente do que vai ser feito, e a própria reação do mercado, né, esse receio todo, esse medo de uma inflação que ainda está quente, de um desaquecimento, enfim, de toda essa incerteza, a própria curva de juros do mercado já se ajustou. A gente vê índices de 2 anos acima dos 4%, ou seja, já mantendo uma pressão aí para o Federal Reserve aumentar juros, taxas de longo prazo aí de 20, 30 anos, especialmente, acima de 5%, 5,2%, então é um patamar de juros que a gente não vê nos Estados Unidos em basicamente 20 anos, então a gente tem juros altos ainda nos Estados Unidos, até inclusive uma janela que a gente vê até com bons olhos, principalmente para a renda fixa. Mas esse contexto todo, ele foi até mudado, como eu disse na última sexta-feira, com o dado de payroll, que inclusive eu trouxe esse gráfico aqui para a gente poder mostrar um pouquinho que essas colunas em azul são exatamente a criação de vaga mês a mês, e a gente vê claramente, né, que de março para cá a gente viu uma redução bem significativa com relação à criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos, até que a gente viu esse último payroll negativo, ou seja, ao invés de ter uma criação de vagas, a gente viu uma redução, ou seja, mais demissões do que contratações nesse dado do mês de julho, inclusive com revisões para os dados de maio e junho. Então a gente viu negativo em julho e 100 mil vagas a menos numa revisão dos dados dos meses seguintes, dos meses anteriores, na realidade. Então a gente já vê as médias, que são essas duas linhas em cinza e em laranja, como que a média, né, de 3 e 6 meses caiu bastante. Então a gente tem uma média aí de aproximadamente dos últimos 3 meses de 20 mil vagas criadas e dos últimos 6 meses de aproximadamente 45 mil. Então, aquele mercado pungente de criação de mais de 100 mil vagas por mês, que a gente estava vendo até numa média não muito distante do que a gente tem agora, já está caindo para um mercado mais desaquecido. Então,
isso talvez seja exatamente o ponto que o Kevin Warsh talvez estivesse olhando também, porque com um dado negativo desse, a justificativa de um aumento de juros fica bem mais fraca. Então, é um alívio talvez para o próprio Kevin Warsh para poder continuar segurando juros daqui para frente. E é um aspecto muito importante, porque o Fed talvez não possa trabalhar com tanto foco só na inflação e ele não pode deixar esse mercado de trabalho de lado. E interessante também que, por mais que esses dados estejam baixos, pelo menos para esse mês de julho, a gente tem uma taxa de desemprego caindo, que é até um pouco conflitante, né? Assim, criou menos vagas e o desemprego caiu. E um grande motivo disso é a participação do mercado de trabalho. A gente tem menos pessoas trabalhando e um grande ponto aí, que a grande teoria, né, para esse caso é de um número maior de pessoas aposentando, então atingindo uma idade aí que já pode parar de trabalhar, que já pode viver de rendimentos. Até teorias de que a bolsa nos últimos anos foi tão generosa com cripto, com bolsa, enfim, o mercado acionário tão bom nos Estados Unidos dá até uma liberdade para as próprias pessoas poderem flexibilizar um pouco a sua jornada de trabalho, até pessoas mais novas. Então isso tem sido debatido no mercado de trabalho. E até mesmo, quem sabe, a própria IA, a própria IA já entrando nesse aspecto também, para já tá roubando, né, algumas vagas de trabalho, porque as ferramentas já conseguem atender. Então, esse é um ponto macro que está bastante em aberto e duvidoso, é o grande ponto que o mercado está buscando entender, e hoje com menos apoio do Federal Reserve. O grande aspecto é nesse sentido. Então, hoje a gente vê o mercado reagindo mais, e até por isso essa volatilidade mais recente, ela tem sido justificada por conta disso. E puxando aqui só para falar um pouquinho também de temporada de resultados, só mais 2 breves slides aqui para poder mostrar que a gente vê um S&P muito forte. Como eu disse, o S&P bateu máxima na semana passada de novo, histórica, já está aí aproximando de 7.800 pontos. Se a gente vê o índice Equal Weight, onde a gente tira bastante desse peso do setor de tecnologia do índice, a gente vê ele batendo máxima histórica também. Inclusive, o índice com as ponderações iguais, ele está com um desempenho melhor até mesmo do que o próprio S&P, ou seja, a média do setor está indo melhor até mesmo do que os resultados das empresas de tecnologia, e isso é bastante importante. E o que está trazendo esse grande crescimento? É basicamente o melhor trimestre de temporada de resultados desde 2021. Mais de 50% e até o momento de crescimento de lucro das empresas do S&P. Claro que aqui, nesse ponto, as empresas de tecnologia pesam bastante. Google e Amazon reportaram um ganho bem significativo de investimentos aí na Anthropic e principalmente na SpaceX. Então, elas registraram nos seus balanços esses ganhos. Então, isso influenciou bastante. Mas mesmo assim, se a gente tira esse ganho dessas empresas, o crescimento de lucro ainda estaria acima da casa dos 30%. E para encerrar aqui também e mostrar um pouco disso, esse primeiro gráfico ele mostra o que eu disse lá no início, de como o índice ele segue o avanço do lucro das empresas. É o S&P, basicamente, nesse primeiro gráfico, mais claro, nos últimos 12 meses, e essas colunas em azuis que estão marcadas aí um pouco mais fortes, são períodos e janelas de temporada de resultado. Então, a gente vê como que o lucro das empresas e a entrega positiva dessas empresas, como ela impactou também para retornos bem expressivos para a Bolsa Americana. E o gráfico do lado é para complementar isso, a gente pega esses crescimentos de lucro em períodos não recessivos. Então, cada coluna aí em laranja é um crescimento de lucro num trimestre. Esses espaços vazios, né, são períodos de recessão. Então, a gente tira um pouco daquele dado, por exemplo, de um Covid, a gente reverte a economia e tem um crescimento muito forte, porque o anterior foi muito ruim. A gente tira isso. Então, em períodos normais de economia, a gente vê o maior crescimento de lucro também, basicamente, desde 98. Então, é um S&P que está entregando bastante resultado. E, como eu disse, até mesmo fora do próprio segmento de tecnologia, mas com tecnologia também entregando números muito positivos. Mas a gente vai trocando um pouco mais de ideia. Eu acho que quem não tem S&P é louco, não é? Porque a gente, às vezes, está tão aqui dentro do mercado brasileiro, das oportunidades, do risco político. Claro que o mercado brasileiro, mercados emergentes, tem boas oportunidades, porque tem muita volatilidade. Mas eu acho uma loucura completa uma pessoa estar 100% exposta a esses problemas de um país emergente, de um país
com um arranjo político tão instável, com problemas fiscais tão graves. Né? Acho que uma parcela em um mercado como o americano é fundamental. Eu acho o máximo S&P, eu acho a supereconomia americana uma coisa fantástica, acho que é muito válido ter um nível de exposição. Quem não tem, acho que está louco, né? Você falou É bem, isso acho que aí. nesse sentido de pegar a bolsa cara, a bolsa tá cara, a bolsa tá cara todo ano, assim, claro que em algum momento essa bolsa vai corrigir, ela não vai subir para sempre, vai ter períodos de queda, mas o S&P, eu já disse isso em outros vídeos, né, é um índice que recompensa a consistência, então quanto mais tempo a gente fica nele, ele é de fato um índice que entrega muito retorno para quem permanece investido. Então, é uma estruturação interessante que complementa com a estrutura também, investimentos em emergentes em Brasil, enfim, é a composição da carteira, né, a construção de portfólio que acaba vencendo muito. E às vezes também eu estava até pensando, né, essa questão do mercado internacional, independente até de como vai estar performando o mercado, só o fato da gente ter uma moeda mais fraca perante uma moeda mais forte, só no descasamento entre as inflações, só de você ficar investido, você acaba já tendo um retorno positivo, é como um hedge mesmo, né? Você faz uma proteção da sua carteira, alocando em moeda mais forte e ainda se expondo a essa economia tão pujante que é a economia americana, né? E aqui, voltando para o nosso mercado, a parte de fundos imobiliários, né, que de todos esses que nós comentamos, é o mais descorrelacionado do mercado externo, até porque nós temos ainda um mercado ainda amadurecendo, com muito mais investidores pessoa física até do que institucionais, mesmo aqui mesmo no nosso mercado doméstico, assim também como investidores estrangeiros. A gente ainda tem, já tem aí um começo de mudança, né, nessa junção de investidores que formam o nosso mercado, e temos sim alguma exposição internacional, mas isso ainda precisa ainda crescer e desenvolver e amadurecer. E o que a gente viu aqui no nosso índice não foi muito diferente, aqui o IFIX não foi muito diferente do que foi visto com o Ibovespa, é claro que com menos volatilidade, né? A gente também teve aí um crescimento, um ápice até mais ou menos meados de abril, e depois começou a perder força, e hoje em dia nós estamos operando lá perto de uma estabilidade, com 1% mais ou menos de queda no ano. E lembrando sempre que, como os fundos imobiliários eles têm a obrigatoriedade pela lei que regulamenta o produto de distribuir 95% do lucro caixa, que inclusive é um modo de operar único dos fundos imobiliários, como tem que distribuir 95% desse lucro caixa dentro do semestre, então a gente também observa que esses períodos são muito importantes para que o investidor que faça seus aportes num momento, como disse o Milton, ao contrário do fluxo que está indo todo lá para fora, ou que está indo todo para a renda fixa, a gente possa contratar um carrego maior e também maiores distribuições, o que sempre todos os títulos que tiverem um duration menor, que tiverem uma expectativa menor de receber lá no longo prazo, que você consiga já ter rendimentos aí mais próximos do seu momento atual, isso acaba diminuindo muito o risco e fazendo com que possibilite ao investidor ter retornos majorados. Então, você tem os papéis as cotas dos fundos muito amassadas, quando os fundamentos, em geral, estão preservados, e isso faz com que o dividendo, né, na proporção com o valor que essas cotas estão sendo negociadas, fique um dividendo muito mais atrativo. Então, ele proporcionalmente acaba te entregando esse retorno mais interessante. Então, isso a gente vê tanto nos fundos de tijolos quanto nos fundos de papéis, são várias as categorias. Agora, daqui para frente, o que deve acontecer, agora mesmo já saiu a expectativa da inflação, que veio baixa, levemente acima do que se esperava, mas ainda baixa, agora é um trimestre onde a inflação ela costuma dar uma sossegada, e com isso os rendimentos dos fundos de papéis, principalmente os fundos de papéis do IFIX, que mais de 70%, 80% são indexados ao IPCA, então a gente vai ver sim um arrefecimento na entrega desses rendimentos, justamente por causa dessa indexação,
Então, acaba que o investidor, ou ele acaba tentando se escorar ali no CDI, que são poucos os veículos da classe, e inclusive quase todos estão super precificados, né? Fundos como KNCR e outros, são poucos aqueles que têm exposição ao CDI, então acaba ficando menos atrativo a exposição a fundos de papel. Por outro lado, agora o rendimento não é tão alto, mas normalmente são nesses momentos que começam a cair as cotas e que acaba sendo interessante estar investindo. Um outro segmento que nós temos grande, que é o de tijolos, né? Até pouco tempo atrás ele era muito dominante frente aos demais, inclusive era a parte de lajes corporativas que caiu muito, que era a grande exposição dos fundos. Ele acaba também tendo o seu valor patrimonial dos próprios ativos que compõem a carteira, né, dos imóveis, eles também acabam caindo, porque os imóveis e todo o mercado de real estate, ele é inversamente proporcional às taxas de juros. Então, quando as taxas estão lá em cima, e principalmente os juros futuros, os juros longos de pelo menos 15, 20 anos, então, quando os juros estão muito altos, o valor dos imóveis é mais baixo, isso impacta o valor patrimonial desses imóveis que estão nos fundos e dos próprios fundos por consequência. Mas, por outro lado, a gente tem visto os fundamentos preservados. Temos conseguido ver a vacância caindo nos fundos de tijolos, tanto de lajes corporativas, a logística é a grande vedete, então nós temos várias regiões do Brasil onde a vacância ela opera próxima de zero, como, por exemplo, o Extrema, né, que é em Minas Gerais, mas ele é quase tem uma proximidade muito grande aqui da cidade de São Paulo, e ainda tem a questão tributária, que ele tem essa isenção que faz com que muitos galpões acabem indo para aquela região e que hoje em dia tem uma procura muito grande. Isso traz um momento pró-proprietário, onde os próprios fundos como proprietários, né, os grandes proprietários hoje em dia desses imóveis, possam ter um poder de barganha muito aumentado em relação aos inquilinos, não só nas revisionais dos contratos de aluguéis que são firmados, como também em toda a composição do próprio aluguel, de como ele vai ser indexado, de como que vai ser todo esse contrato vai ser feito, se vai ser típico, atípico, tudo isso depende muito dessas condições de mercado. Então, a gente vê aí essa oportunidade para entrada nesses ativos. A gente vê também os shoppings agora perdendo um pouco de força, porque justamente a economia também vem perdendo um pouco de força, mas a gente vê os fundos imobiliários aí bastante pujantes, né? Não sei se vocês querem agora falar algumas teses interessantes aí no setor de que cada um está acompanhando, para que o nosso ouvinte aqui possa também ter uma ideia de como estão performando e o que está mais interessante aí. Eu quero falar de teses, mas antes eu queria voltar ao Guilherme, que ele falou uma coisa interessante. Realmente, os resultados das empresas, fantástico, não é, Guilherme? Agora, para quem ganha em real, é sempre bom levar em consideração a variação cambial, não é? Porque a última grande leva de dinheiro brasileiro para o S&P foi ali no fim de 24, início de 25, com o dólar R$ 6,20, não é? E agora, nessa volatilidade eleitoral, pode ser que haja uma nova leva de dinheiro brasileiro em direção a ativos americanos. Aí, quando a gente coloca, por exemplo, a variação cambial, termina que que o retorno total do investimento ele não foi tão interessante assim, correto, Guilherme? Quem investiu ali, no caso, no S&P, aos R$ 6,20, mesmo que ele tenha aumentado, o dólar ele deu uma caída forte, né? Hoje, depois de uma subida forte que deu agora, ele está em 5,15 mais ou menos, ele ficou abaixo de 5 há alguns meses. Então, isso corroeu parte do investimento de uma maneira relevante, não é, Guilherme? Para quem investiu lá naquele pânico, não é? De R$ 6,20. Sim, isso sim. Se a gente pega essa janela mais concentrada aí de 1 ano e meio, mais ou menos, né, que a gente tem desse pico do dólar lá acima de 6 e hoje esse 5,15 que você falou, realmente aí talvez o retorno em reais fique próximo do zero, se a gente considera exatamente o próprio S&P, isso é como comparação. Se a gente pega uma janela aí de um pouco maior, e aí a gente volta para aquela tese, né, do investimento de longo prazo do S&P ser
esse corredor também com muito fôlego. Se a gente pega uma janela talvez aí próximo de 5 anos, a gente provavelmente viu o S&P aí com uma rentabilidade em dólar próxima de 100%, deve ser. Vou até, para não falar a informação aqui, 75%, pegando ele mais ou menos nos últimos 5 anos. Então, 5 anos, 75%, olha aí. Exatamente, a gente viu uma bolsa americana que basicamente dobrou de 5 anos para cá. Então, assim, aí desse efeito a gente tende a ir diluindo à medida que a gente investe, e acertar o dólar e acertar o investimento realmente é uma tarefa difícil. Claro, se a gente investiu, sei lá, em Micron, né, e aí a gente teve um retorno que excedeu muito. Se a gente consegue acertar os nomes que foram muito bem, aí a gente consegue exceder a valorização do dólar com muita folga, né, principalmente quando a gente investir um pouco mais em tecnologia. Mas a gente pega o índice porque é o mais fácil de a gente replicar, né, e querer acertar a próxima Micron é quase acertar a próxima Magazine Luiza, que já é um papo para outra hora também, que acabou retornando, que acabou devolvendo tudo, né? Foi uma notícia que eu vi recentemente desde o IPO, está quase que no 0 a 0, mas você tem razão. Numa janela mais curta, hoje o dólar acabou freando um pouco o retorno em real para o S&P. Esse ponto é interessante que o Milton citou e o Guilherme também, porque essa janela, né, de 2025 agora para 2026, e eu acho que é mais interessante ainda a janela de 2026, é que a gente vê que a Bolsa Brasileira ela está numa volatilidade muito grande, sendo pressionada agora nos últimos meses com saída do fluxo estrangeiro, problema fiscal, taxa de juros ainda bastante elevada, mas o dólar ele permanece bem comportado, né? Era natural, assim, em relação ao real, era natural a gente esperar que com o risco fiscal brasileiro aumentando bastante, o real começasse a ter uma desvalorização perante o dólar nesses últimos meses, né? E a gente não viu isso acontecendo. O real tem mantido uma força, e quando a gente compara até com outras moedas aqui de mercados emergentes, o real ele é destaque. Ele só perde para a moeda da Colômbia, até por conta da mudança, né, política que houve na Colômbia e tudo mais. A moeda deles terminaram valorizando bastante frente ao dólar, mas o Brasil ele já fica em segundo colocado quando a gente olha o ano 2026 em termos de valorização. E aquela valorização que a gente olha que é o total return, né, que é a valorização do real frente ao dólar, somado ao que o estrangeiro também ganharia aqui aplicando dos nossos juros, né? Então o Brasil é destaque em termos de valorização da moeda nesse ano de 2026, apesar desses problemas aqui que a gente citou, de fiscal e tudo mais. Eu acho que só para explicar um pouco o motivo disso, acho que vai muito de encontro com essa alta do petróleo. A gente até falou na época bastante aqui que o Brasil seria um dos países beneficiados na margem com essa alta do petróleo, com esse conflito no Oriente Médio, principalmente com a entrada de fluxo aqui de dólar via venda de petróleo, né? O Brasil ele é exportador líquido de petróleo, então termina atraindo muito dólar aqui para a nossa economia, no cenário atual que a gente vê de petróleo bastante elevado. Então, acho que é um dos pontos que segurou bem o real frente ao dólar nesses últimos meses, e também esse juro real, que é um dos maiores do mundo aqui no Brasil, que muitos investidores estrangeiros terminam aplicando em países que têm taxas de juros muito baixas, né? Na verdade, tomando dívida em países que têm a taxa de juros muito baixa e aplicando aqui no Brasil para ganhar essa diferença, né? Que é o que a gente chama do carry trade. Então, acho que essas duas variáveis aí explica bem esse ponto que o Milton citou, que o real realmente tem sido bastante forte aí nessa janela de 2025, 2026 contra o dólar. Só para complementar, até fui pegando outros dados, falar um pouco disso. O dólar está meio que de lado nos últimos 5 anos, né? Assim, essa faixa de 5 e alguma coisa, ela está bem constante desde quase o auge da pandemia para cá. Então, o IVBB11, né, que é o S&P em reais, com o S&P em dólar, a gente tem um retorno quase igual nos últimos 5 anos. Então, assim, investiu em reais, mandei meu dinheiro em dólares para poder comprar. Foi quase que a mesma coisa, então não tive ganho cambial. Mas se a gente joga para uma janela de 10 anos, a gente vê um S&P que multiplicou basicamente 250% mais ou menos, mas o IVBB11 já teve um retorno de 500%. Então, foi exatamente por conta desse ganho cambial, foi o dobro da rentabilidade do S&P em dólar, né? Porque exatamente o dólar também saiu de basicamente 3 e alguma coisa para mais de 5. Então, foi assim, com janelas maiores, o ganho cambial acaba sendo mais evidente. Então, é interessante por isso, né? De fazer esses aportes recorrentes e acertar o dólar realmente ele é bem complicado, porque da mesma forma que ninguém imaginava o dólar dar 6 atrás,
né, que acabou sendo exagerado. Talvez poucos acreditassem também que ele fosse recuar para 5, enfim, essa teoria toda, né, de volatilidade de dólar é bem complexa. Eu acho que também, né, gente, o momento que a gente está vivendo, por exemplo, onde o real está mais apreciado, que não é o comum, e a gente está até falando da resiliência do mercado americano e da própria moeda americana, isso eu acho que é um bom exemplo para mostrar por que a carteira do investidor tem que ter todas as classes de ativos. Porque, na verdade, se a gente tenta adivinhar e se a gente tenta se antever os fatos que vão acontecer, não, então agora eu vou aproveitar que o dólar está X e vou comprar, não, mas agora é hora da ação tal, e já caiu muito, não vai cair mais. Então, quantas coisas são as que a gente vê o investidor todo o tempo tentando se pôr na frente e tentar fazer aquele trade, né, gente? Que é nada mais do que isso, nós até estávamos conversando esses dias, justamente porque a gente percebe um movimento muito grande das pessoas de quererem acertar e, com o seu acerto, ter um ganho muito grande. Então, achando que é a mão de cada um que vai fazer, não, agora eu vou enriquecer dos investimentos, que eu até acho um tema bem interessante. Não são os investimentos que vão enriquecer ninguém. É o trabalho, é o aporte constante e a carteira bem montada. E aí você vai conseguir preservar o seu capital e aí conseguir também um spread a mais, um pouco a mais, por estar deixando aquele capital rentabilizando em essa ou aquela aplicação. E tem que ter o foco sempre no trabalho, né? E no conhecimento, é claro, para que você possa aportar em bons ativos, em ter uma carteira diversificada e tentar se manter um pouco mais distante dos ruídos. Porque é muito difícil para qualquer pessoa não querer mexer na carteira na hora que houve essas coisas, como, nossa, que nem a gente estava falando 2022, agora vai cair, vai ter a recessão e vai ter... Só que, na verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer. As próprias eleições a gente vê, né? Eu acho que é até uma coisa bem interessante. Todos os dias parece que muda completamente o cenário. Você tinha certeza o ano passado que provavelmente o Lula não seria reeleito. Estava péssimo e tal. Agora, a ideia é que provavelmente ele vai ser reeleito, né? Então, quer dizer, como que a gente vai operar com base nesses achismos? Não, a gente deve, na verdade, entender como funciona cada mercado, ver o quanto a gente aguenta de volatilidade e procurar estar investindo nos melhores ativos, né? Que é nada mais do que, como eu sempre falo, aquilo que a gente faz. É procurar conhecer a classe, conhecer os ativos e dizer, olha, esses são os que estão mais saudáveis, com estrutura de capital robusta, que a gente se sente mais seguro de investir, empresas que sempre deram lucros, enfim, e todas essas pequenas questões que fazem com que o ativo fique interessante, que você possa vir a ganhar dinheiro, sim, mas no longo prazo, justamente se afastando desses ruídos e podendo deixar o dinheiro ali trabalhando por você. Não sei se alguém tem mais alguma coisa interessante aí para falar dessas semanas que passaram. Olha, eu concordo com você, Patrícia. Eu acho que a gente ficar antecipando essas crises, esse tipo de apocalipse, geralmente, enfim, as pessoas fracassam fazendo isso. Mas eu me atrevo a dizer que, às vezes, em muitos casos, vale a pena estar do lado contrário do mercado. Quando o mercado, principalmente um mercado cíclico como o brasileiro, quando a gente vê um pessimismo exagerado, parece haver uma tendência de retorno à média. Quando a gente vê um otimismo exagerado em se tratando de Brasil, também parece haver um retorno à média. Então, eu concordo com você em relação a essa questão que é uma coisa que tende ao fracasso, você ficar antecipando crises, né? Porque geralmente, em muitos casos, a crise nem sequer existe. Mas quando o mercado ele tende muito forte para um lado, parece quase uma questão de tempo que haja um retorno. Pelo menos essa é a dinâmica que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né? A gente vê sempre um retorno à média, tanto em termos de pessimismo exagerado, quanto em termos de otimismo exagerado. Isso tem sido uma constante. Ninguém sabe até quando vai ser constante, mas isso tem sido possível ser visualizado no comportamento do mercado nos últimos anos. Perfeito, assim, até para puxar um pouco mais assim da parte setorial e de algumas teses aqui no Brasil,
Queria fazer uma pergunta para o Milton, assim, principalmente por ele cobrir do setor financeiro, como ele tem visto essa deterioração do crédito aqui no Brasil. Acho que é um tema que já é forte, né, já é bem comentado aqui, mas acho que nos próximos meses, né, em 2027, esse tema vai ganhar força com juros ainda elevados por aqui. E como é que tu visualiza, Milton, o impacto principalmente nos bancos, né? Qual é o banco mais exposto a essa deterioração? Qual é o banco mais seguro, a depender ali da carteira? Como tu tem visto assim esse cenário? Eu acho que o cenário ele tem os seus desafios, inegavelmente. Foi possível notar com muita tranquilidade que houve um aumento ali nas PDDs da grande maior parte dos bancos que reportaram os resultados até o momento. Notou-se também um aumento de inadimplência, né, na grande maior parte dos bancos, mas a gente tem que também fazer algumas ponderações. O primeiro banco da temporada de resultados, como sempre, foi o Santander. Aí o resultado ele veio ruim, ele veio negativo. Aí falou-se, não, os bancos vão todos reportar resultados horrorosos, como foi com o Santander. Porque mesmo que o cenário seja muito desafiador de uma forma geral, termina que cada banco ele vai ter as suas especificidades de crédito, né? Você vê ali a qualidade de crédito do Itaú ainda muito sólida. O Itaú é um banco completamente fora da curva, né? É muito sólido. É um relógio, as PDDs sob controle, o custo do risco sob controle, a inadimplência, os índices de inadimplência de 15 a 90, acima de 90, tudo muito sob controle. E você vê também ali o Bradesco, houve, né, um nível de deterioração, mas nada extraordinário. A reação que o mercado deu foi uma reação que, ao meu ver, pode ser um pouco exagerada, né? Os resultados eles foram bons. Então, cada banco ele realmente vai ter a sua dinâmica. Agora, de uma forma geral, o cenário com certeza é desafiador. Esse nível de inadimplência das famílias é uma coisa que desafia. Esse ciclo de recuperação judicial que está vivendo o Brasil é um ciclo recorde em termos de empresas entrando em recuperação judicial. Isso tem um impacto, assim, claro, né, ali na carteira de grandes empresas dos bancos. Então, nota-se, né, um impacto óbvio. Por outro lado, a impressão que fica é que a reação do mercado não é nem só em relação àqueles números, mas é em relação ao que o mercado espera para o futuro. Você vê ali o Bradesco ainda com uma exposição relativamente alta ao crédito massificado, então você vê ali os resultados bons, mas o mercado machucando com força as ações, projetando, precificando um agravamento da crise, um agravamento do endividamento das famílias, um agravamento dos ciclos de recuperação judiciais que estão sendo visualizados no Brasil. O Bradesco soltou um resultado ali super sólido e no pregão seguinte a ação estava caindo 2,5%. BBDC4, ela estava há alguns meses na casa dos R$21. E hoje, nesse pregão de hoje, ela voltou à casa dos 16 e alguma coisa. Ela estava, quando eu vi, R$16,90. Assim, é muito barato e pode ser uma reação exagerada. É como se o mercado não tivesse só olhando para essa deterioração marginal da qualidade de crédito. Ele está olhando aonde isso vai chegar. E ele está precificando, ele está colocando no preço a possibilidade de a crise ela ser pior e ela machucar com mais intensidade os bancos do que tem machucado. E também em relação ao Banco do Brasil é sempre um caso à parte, né? Porque o Banco do Brasil também ele é muito exposto ali ao crédito rural, que ele tem uma dinâmica bem diferente das demais carteiras, né? Que são mais expostas à própria dinâmica da economia brasileira. Então, existe uma deterioração, é um fato, as PDDs, de uma forma geral, aumentaram, os índices de qualidade de crédito, de uma forma geral, apresentaram um nível de deterioração, mas a reação que o mercado tem dado a isso não parece focada exclusivamente nos números que foram apresentados, e sim nas expectativas de como esse cenário de deterioração do crédito ele pode se deteriorar ao longo dos próximos trimestres. Perfeito, Milton. Assim, um ponto que eu tenho visto assim nessa temporada de resultados do segundo trimestre de 2026 também é um mercado assim bastante intenso, né? Eu acho que o mercado brasileiro sempre foi assim, sempre teve reações
exageradas, né? Quando há um otimismo, quando há um resultado um pouco pior, as reações tendem a ser muito exageradas também. A gente tem visto isso com muita força nessa temporada. Por exemplo, dá para citar aqui o caso da Movida, que divulgou o resultado ontem, né? A gente está gravando aqui no dia 11/8. A Movida reportou um resultado ontem que foi um dos melhores resultados assim que eu já vi da Movida, com crescimento ali em todas as linhas, recorde de receita, recorde de EBITDA, lucro dobrando, o ROIC sobre o custo da dívida com spread cada vez maior. O ROIC da Movida hoje, que é a rentabilidade sobre o capital investido, já está chegando em 17%, já vai ultrapassar o da Localiza, que sempre foi visto como uma empresa de maior qualidade dentro do setor de aluguel aqui no Brasil. Então, assim, a Movida reportou um resultado fantástico, assim, em todas as métricas, e hoje está caindo aqui, eu vi agora, em torno de 8%, né? Então, para você ver como o mercado brasileiro, assim, ele é disfuncional por muitas vezes, exagera por muitas vezes e traz muitas oportunidades, né, para os investidores nesse sentido. E eu acho que uma métrica que eu já estava até pensando, né, nessa semana, que é interessante os investidores pensarem, né, é que assim, quando a gente olha para o Tesouro Direto, para um NTNB, para um IPCA+, quando o preço, né, de um título cai, a taxa de retorno ela aumenta, né, o título ele fica mais atrativo, porque é inversamente correlacionado. Então, o preço do título cai, as taxas de retorno aumentam. E, normalmente, os investidores gostam disso, né, começam a comprar mais e acham atrativo. E nas ações funciona de uma maneira parecida, né, os preços eles caem e as taxas, né, de retorno ela aumentam se os resultados, obviamente, continuarem constantes e positivos em crescimento. E quando os preços caem, a taxa interna de retorno aumenta. Só que não é muito claro, porque diferente do Tesouro Direto, que aparece ali a taxa quando o investidor abre seu home broker, sua corretora, aparece a taxa ali na cara dele de 7%, 8% real, as ações não aparecem, aparece só o preço caindo e essa taxa de retorno fica mais escondida ali para o investidor. Mas acho que com essa queda, como o Milton falou, do mercado nos últimos meses, estamos voltando a ver valuations bem depreciados aqui e muitas empresas de qualidade, muitas empresas assim negociando 5 vezes lucro, que ao longo da história, assim, para quem acompanha o mercado há mais tempo, é muito difícil a gente ver tanta empresa de qualidade que gera caixa negociando ali 5, 6 vezes lucro, empresas do setor elétrico, do setor de saneamento, do setor de shoppings também, negociando a taxa interna de retorno real acima de 12%, 13%, muito mais atrativa do que uma NTNB hoje, do que um título IPCA+. Então, assim, acho que nesses momentos, como o Milton disse, é que a gente tem que ser contra o fluxo, né? Agora o mercado ficando cada vez mais pessimista, acho que é onde a gente vai conseguir fazer aportes em preços interessantes que vão trazer retornos mais atrativos para a gente no longo prazo, né? Obviamente, a gente não vai aportar tudo amanhã, porque ainda deve ter muita volatilidade até o final do ano por conta de eleições e tudo mais, mas acho que vale a atenção do investidor nesse pessimismo de procurar empresas de qualidade que estão caindo sem sentido. Tenho visto isso muito no setor elétrico, especificamente, muita empresa que não tem nada a ver com a deterioração que a gente tem visto, cair muito assim, 10% dentro de um mês. Então, acho que se o investidor ficar atento, tem bastante oportunidade em momentos como esse. A última vez que eu vi assim quedas tão rápidas foi ali entre 21 e 22. Ali teve uns meses que ali estava havendo um ciclo de contração monetária grande ali em 22. Então, tinha uns meses que as ações caíam 10%, 20%. E nesses últimos meses, eu tenho visto basicamente o que eu vi naqueles anos, né? Porque o mercado brasileiro ele é louco, realmente, existem movimentos muito extremos, né, para o bem ou para o mal, mas na magnitude dessas quedas foram principalmente aqueles anos de contração monetária. E você vê ali, por exemplo, a Bradsaúde. Me chocou um pouco a reação que o mercado deu à Bradsaúde. A empresa ela teve um resultado muito sólido, né? Houve ali, sim, uma deterioração nos índices de sinistralidade. É um ponto de atenção, obviamente, que o mercado tem que avaliar, mas é engraçado você ver uma empresa que reporta um resultado sólido, operacionalmente muito sólido, com um bottom line acima das expectativas de mercado, do consenso de mercado. Quando você abre o pregão no dia seguinte, ela está caindo 12%.
12% de queda numa empresa redondíssima, né? Chama muita atenção. E eu acho que é nesses momentos, sim, que surgem oportunidades. E você vê, assim, alguns valuations depreciados no nível do sell-off de 24 e 25, o que é uma coisa muito interessante, né? Porque quando se atinge um determinado nível de pânico, pode ser que caia mais? Pode, claro que pode. Até porque os padrões, eles não necessariamente são os mesmos. Mas quando a gente vê um pânico forte, parece que o downside parece mais limitado, né? E dá para perceber isso no valuation de várias empresas, de vários setores. Perfeito. Então, acho que é isso, pessoal. Não sei se a Patrícia tem mais algum ponto micro que queira destacar, ou o Guilherme também. Já estamos caminhando aqui para quase 1 hora da nossa live. Tem mais algo a adicionar, Patrícia, Guilherme, sobre o cenário micro? Olha, eu até teria falar aí um pouco sobre o TRXF, né, que foi o grande destaque da Semana dos Fundos Imobiliários, mas eu até falaria mais no geral, em vez de citar apenas o fundo, nós estamos vendo um movimento muito grande, justamente como o mercado está muito difícil para comprar imóveis, os imóveis estão baratos, porém as pessoas os fundos estão descapitalizados e têm dificuldade de ir a mercado justamente fazer emissões porque as cotas estão abaixo do valor patrimonial. Então, eles têm descoberto essa maneira, que já existia, mas que hoje em dia é feita com mais constância, de emitir novas cotas e, com elas, comprar os ativos desses outros players, grandes players, né, empresas de shoppings ou outros proprietários de imóveis, e aí esses proprietários com essas cotas na mão, como pagamento, né? Mesmo que tenha um lock-up ou regras de negociação, elas acabam despejando um valor muito grande no mercado, já que os fundos imobiliários têm crescido muito, mas ainda não tem uma liquidez muito expressiva. Então, isso tem feito com que todos os fundos, o que nós estamos vendo é que XPLG, o próprio TRXF, GGRC, todos os fundos que fizeram emissões e com essas cotas compraram ativos, todos eles estão tendo um período, inclusive, mais prolongado do que se imaginava de queda nas cotas. Inclusive, esses são fundos grandes que têm uma participação relevante no IFIX. Eu acho que isso também ajuda a puxar a performance para baixo, porque agora até despejar todas essas cotas, já que o crescimento não é tão orgânico, né? Porque não é o investidor que está fazendo as compras, então vem muito mais fluxo de fora, o fundo acaba crescendo exponencialmente, e com isso está depois difícil lidar aqui com quem vai comprar todas essas cotas demitidas que estavam na mão de um player que não queria e que agora está despejando. Então, isso tem acontecido com o TRXF, também tem aí toda uma discussão sobre os ativos que comprou, soltou 5 fatos relevantes na semana, foi realmente uma movimentação muito grande, uma volatilidade muito maior do que se espera, e aí nós vamos agora acompanhar não só esse fundo, como todos os outros, como é que o mercado vai conseguir se organizar para estar lidando com todas essas novidades e essa volatilidade que, de repente, se avizinhou muito superior àquilo que a gente estava acostumado. Mas aí é tema para as nossas próximas conversas. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aqui os nossos analistas também, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, pessoal.